Bom, então assim, gente, a gente vai tentar explicar um pouquinho mais, mas antes disso eu vou contar uma história para vocês, ok? Sabe o quê? Não, vou contar a história no final. Não vou contar a história. É o seguinte, a gente não consegue entender a opinião do Rabi aqui. A opinião do Beit Shammai, dá para entender. A esposa cometeu adultério, o marido cometeu adultério, fez uma coisa que é um pecado, uma coisa errada. Dá para entender. Nem sempre, não que a gente aconselha que isso aconteça. Quando isso acontece, até mesmo, muitas vezes, o Rebbe ele falava para a gente tentar dar uma chance e conversar, ok? Não que isso seja algo que desaprove totalmente um casamento. Dá para se consertar. Mas ok, dá para a gente entender também num caso desse. No Beit Hillel, que fala quando ela queimar o seu cozido, aqui o que acontece? Alguns comentaristas falam quando ela queima de propósito o cozido. Ela está com raiva do marido. Todo dia ele chega para comer, ela dá um arroz queimado. Mas de propósito. Então, uma mulher que implica com o marido, ou o marido que implica com a mulher também, né, ela faz coisas para desagradá-la, ou ela faz coisas para desagradá-lo, ela sabe que ele não gosta, de propósito ela vai lá, prejudica, não está contente com o casamento, então está pedindo para ser mandado embora, enfim, talvez dá para a gente entender também, não que a gente vai justificar, mas poderíamos talvez entender. Mas no caso do Rabi Akiva, é algo totalmente incompreensível. Você achou uma mulher mais bonita, você manda sua mulher embora. Você achou um marido mais bonito, mais rico, você manda seu marido embora. Fala, marido, você só ganha 15 mil por mês, eu arrumei um outro que ganha 30. Então, por favor, se retire. Imagina, que absurdo uma coisa dessa. Não dá para entender o Rabi Akiva. Não só isso, gente. Rabi Akiva, ele falava que a grande regra da Torá, a grande base da Torá qual que era? Amarás ao próximo como a ti mesmo. Isso que o Rabi Akiva fala, que essa é toda a base, o pilar da Torá, amar o próximo como a ti mesmo. Se isso é verdade para qualquer um que é um próximo seu, quanto mais ainda para sua esposa, imagina você no lugar dela, como é que você se sentiria? Como é que o Rabi Akiva fala uma coisa dessa? Não dá para entender. Não só isso, qual é a história do Rabi Akiva? Se a gente for ver a história do Rabi Akiva ele era um pastor ignorante. Ele não sabia ler e escrever. Não sabia ler e escrever, tinha 40 anos de idade, solteirão. Ele era um pastor do Kalba Savua. Kalba Savua era um dos maiores milionários de Jerusalém. Ele tinha muito rebanho, muita coisa. E a filha do Kalba Savua se chamava Rachel. Rachel era uma menina muito sábia, muito especial. E ela botou o olho no pastor do pai, no Akiva, que era um analfabeto naquele momento. E ela falou para ele, você casa comigo? Ele achou que ela estava brincando com ele. Porque ele é analfabeto, a filha do grande milionário vai casar com o analfabeto. O pai não quer deixar. O pai ia deserdá-la. Ele falava, por favor, não brinca comigo. Não brinca comigo. Ele falou, não, mas eu quero casar com você, você é meu... Ele falava, eu sou analfabeto. E ela falava, não, mas se você casar comigo, você vai estudar a Torá. E ela insistiu tanto, que ele falou, tá bom, a gente casa. O problema foi quando ela contou para o pai. Quando ela contou para o pai que ela ia casar com Akiva, o pai ficou... O Kalba Savu, o pai, falou, de jeito, maneira nenhum. Imagina aquele analfabeto, ignorante. Como? Você é uma mulher tão especial, uma menina tão inteligente. Como? Ela falou, mas eu amo ele. Ele vai ser um grande sábio, ele me prometeu que vai estudar a Torá. Ele falou, se você casa com ele, eu vou te deserdar. Eu juro e prometo que você não vai ter um centavo da minha fortuna. Eu vou te mandar embora daqui, você não vai ter onde morar. E falou. Mas ela foi e casou com o marido. Casou com Akiva. Eles foram morar num palheiro. Ela acorda um dia com o cabelo cheio de palha. E o marido, Akiva, falou, vai chegar um dia, eu vou comprar para você uma coroa de ouro para colocar nessa sua cabeça. Tá bom. E assim foi. Ele um dia, ele estava andando, e ele viu lá uma pedra, estava batendo água em cima da pedra, fez um buraco na pedra. Aí ele inventou aquele famoso ditado que a gente fala normalmente, né? Isso, água dura, pedra mole.
Tanto fura até que bate. Aí ele olhou e falou assim, se a água que é mole consegue penetrar na pedra, com certeza a Torá, que é comparada à água, vai penetrar também na minha cabeça, ou no meu coração. E ele decidiu ir para Estivá, só que ele tinha ainda um pouquinho de vergonha. Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai na Estivá? Aí a Rachel falou, vem cá, marido. Eu vou te explicar como é que você vai lidar com essa sua vergonha. Pega o camelo, traz o camelo aqui. Eu trouxe lá o camelo. O camelo tinha as corcovas. Ela falou, a gente vai plantar aqui entre as corcovas uma plantinha. Ela botou lá um pouquinho de terra, tal, plantou uma flor, alguma coisa, uma plantinha. Falou, aqui, agora meio-dia, hora da xepa, a gente vai na feira. Com o camelo. Falou, não, mulher, a gente vai passar vexame. Ninguém planta flor em corcova de camelo, todo mundo vai achar que a gente é louco. Ela falou, por isso mesmo que a gente vai. E eles foram lá na feira com o camelo, com a flor no meio da corcova. Todo mundo riu do Akiva. Que louco, olha só o que ele faz. Ele não sabia onde enfiar a cabeça. Foi um vexame. Ele foi a atração central de toda a feira, ainda não era da xepa, todo mundo estava lá. Tá bom? Ele volta para casa, a mulher fala, amanhã de novo. Falou, não, mulher, não faz isso comigo. Já fomos hoje, passei vergonha. Ele falou, amanhã de novo. No dia seguinte, mesma coisa. Só que ele percebeu uma coisa, no dia seguinte também riram dele, mas riram um pouco menos. Riram um pouco menos. No terceiro dia, menos ainda, começaram a se acostumar. Ela falou, marido, é o seguinte, você vai para Yeshiva. Você vai para lá. No início vão rir, você vai estudar com crianças pequenas, mas vão se acostumar depois. E aí ele foi. Começou a aprender o alfabeto, Aleph Beit, com criancinhas pequenininhas, pelo mérito do incentivo da esposa. E ele ficou por 12 anos ininterruptos estudando. Não voltou para casa. Não voltou para casa. Depois de 12 anos, ele virou um grande sábio. Quando ele se aproximou de casa, ele viu que a esposa estava conversando com o vizinho. O vizinho falava, tá vendo? Bem feito, você não foi escutar o teu pai? Teu pai falou para você não casar com aquele ignorante. Agora você casou com ele, ele já está 12 anos fora de casa, nem vem te visitar. É por isso que você tinha que ter escutado o seu pai. Ela falou, não, se depender de mim, eu gostaria que ele ficasse mais 12 anos estudando. Rabi Akiva escutou isso. O que Rabi Akiva fez? Meia volta, foi embora. Voltou para Yeshiva. Mais 12 anos. Nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Foi embora, foi embora. Depois de 24 anos estudando na Yeshiva. Rabi Akiva era um dos maiores sábios do povo judeu. Ele tinha 24 mil alunos. Rabi Akiva, então, ele volta para casa, volta acompanhado dos 24 mil alunos, de todos os alunos. Era uma multidão chegando na cidade. E quando ele chega na cidade, aconteceu uma coisa interessante. Veio o sogro dele, Kalba Savua, que tinha deserdado ele e a filha. Kalba Savua não sabia que esse grande Rabi Akiva era aquele Akiva ignorante que casou com a filha dele. Kalba Savua, então, foi até os pés do Rabi Akiva, beijou e falou, mestre, eu tenho saudações, etc. Eu tenho aqui uma dúvida, uma pergunta. Eu deserdei minha filha, mas me arrependi. O que eu faço para cancelar esse meu juramento, essa minha promessa? Akiva falou, mas por que você deserdou sua filha? Kalba Savua falou, porque ela casou com um ignorante, não sabe ler nem escrever. Rabi Akiva falou, mas se você soubesse que esse ignorante ele virou um sábio, você continuaria querendo, você também iria deserdá-la? Ele falou, de jeito nenhum. Então Akiva falou, então pode levantar, sua promessa está anulada. Sua promessa não valeu. Ele falou, por quê? Foi uma promessa por engano, você se enganou. Ele falou, por quê? Ele falou, porque você está falando com o seu genro. Ele olhou, era o Rabi Akiva. E aí, a Rachel, a esposa do Rabi Akiva, estava tentando se infiltrar dentro da multidão para ver o marido. Só que estava muito apertado, muita gente, e ela não conseguia passar. Rabi Akiva percebeu. Rabi Akiva mandou todo mundo parar, ficarem quietos. E ele falou 3 palavras. Sheli, Shelachem, Shelah. Meu e de vocês, dela. Ou seja, tudo que eu tenho e tudo que vocês têm é pelo mérito dela.
E aí ele tirou uma coroa gravada em Jerusalém, uma coroa de ouro gravada em Jerusalém, e colocou na cabeça da Rachel, e pagou assim, pelo menos em parte, o tempo que ele ficou na Yeshiva estudando e ela aguentou as pontas em casa. Só que aqui, gente, tem uma coisa que não dá para engolir, correto? Você olha essa história, você fala, puxa vida, Rabi Akiva, por que ele não sentou, depois que ele veio, ficou 12 anos, já saiu da Yeshiva, fez a viagem até a casa para ver a esposa. Por que ele, você quer voltar para a Yeshiva? A esposa te autorizou? Quer ficar mais 12 anos com autorização? Ok. Autorizou, ninguém vai poder falar nada. Mas senta, toma um café com sua esposa. Passa um dia, uma semana em casa, vê como é que estão as crianças. Vê se está precisando de alguma coisa, como é que está o sustento. Quem já casou, quem não casou, dos filhos. Não, pergunta a saúde, como é que está. Bota um pouquinho a conversa em dia. Mas você nem bom dia deu. Deu minha volta e foi embora. Que vergonha é essa? Não dá para entender uma coisa dessa. Justamente quem é o Rabi Akiva. O Rabi Akiva fala que amar ao próximo é a base da Torá. Olha o que ele faz com a esposa. Não dá para entender. O Rebbe ele faz essa pergunta e o Rebbe também explica. E somente uma pessoa com a visão do Rebbe acho que conseguiria dar uma resposta dessa. Olha só que genial. O Rebbe ele fala o seguinte: é óbvio que a maior vontade do Rabi Akiva era sentar com a esposa, tomar um café, tomar um chá, bater um papo, ver como é que estão as crianças, ver como é que está tudo em casa, ver como é que está o sustento, a saúde, a vida e tudo. Bota em dia 12 anos de conversa. Rebbe Akiva queria ficar não só meia hora em casa. Uma semana, um mês, ele queria ficar em casa. Mas quando ele escutou da esposa que a minha vontade é que o ficasse mais 12 anos, então ele falou o seguinte: se a sua vontade é essa, então eu vou anular a minha vontade de ficar com você. E eu vou voltar agora nesse mesmo instante. Eu não vou perder um tempo, nem um segundo para cumprir a sua vontade. Ele se auto-anulou para a vontade da esposa totalmente, para fazer o que ela queria, e voltou para Yeshiva. Então essa era a grandeza, o amor que ele tinha pela esposa. Ele sacrificou aquele momento que ele tão esperava por 12 anos para fazer a vontade da esposa. Essa era a grandeza dos nossos sábios. E aí, isso na verdade, reforça muito mais ainda a nossa questão aqui. Como justamente o Rabi Akiva, que amava tanto a esposa, ele fala uma coisa dessa, que se você está andando na rua e viu uma moça, aliás, a gente não deve olhar para moças quando você está andando na rua, em lugar nenhum, não deve ficar procurando isso. Mas se apareceu na sua frente uma moça mais bonita que a sua esposa, fala, Rabi Akiva, você troca. Imagina, não dá para entender uma coisa dessa. Se a esposa arrumou um marido mais rico, ela troca. Imagina, não dá para entender uma coisa dessa. Como funciona? Só que aqui, gente, aqui a gente tem uma visão fantástica de realmente o que é o amor, o que é o romance e até o que é o divórcio. Porque hoje em dia você tem muitos livros falando sobre relacionamento, com tantos divórcios e com tanta crise em relacionamento, você tem tantas pessoas com dificuldades, que parece que esse mercado prosperou. Conselheiros, terapeutas, palestrantes, coaching, etc. Muitas pessoas procuram realmente ajuda hoje em dia. Muitas palestras, enfim. Mas a gente vai ver agora a visão dos nossos sábios na Torá. Eles estão há anos-luz de tudo que é vendido aí fora. Porque o Rabi Akiva explica os sábios. Ele falava de dois tipos de divórcio. Existe um primeiro tipo de divórcio, que é um divórcio físico, um divórcio concreto, onde você vai no tribunal, você vai no juiz, ou no cartório, assina um documento, faz a partilha e paz e bênção, cada um vai para o seu lado. Existe o divórcio físico. Mas o Rabi Akiva estava falando de um outro tipo de divórcio. De um divórcio interno, de um divórcio sentimental, de um divórcio psicológico. O Rabi Akiva falava o seguinte, que num relacionamento ideal, a sua esposa tem que ser a mulher mais bonita que existe na face da terra. Porque se você consegue achar alguma mulher mais bonita que a sua, espiritualmente isso já é um divórcio. Espiritualmente você já não está tão com ela. Espiritualmente você já não está tão conectado com ela.
Você deve amar tanto a sua esposa que não deve existir mulher mais bonita que a sua, na face da terra. Assim falou Rabi Akiva. Então essa era a verdadeira visão do Rabi Akiva. O divórcio, quando a pessoa está divorciando, quando ele achou uma mais bonita. Se você achou alguma mais bonita que a sua, escuta, você não está no caminho certo. Se a esposa achou algum marido que é mais rico que o dela, já não está no caminho, já não está bom. Seu marido é o homem mais rico do mundo. Sua mulher é a mulher mais bonita que existe na face da terra. Não existe outra. Então essa era realmente a visão do Rabi Akiva. E esse é um nível espiritual que assim olhavam os nossos sábios e transmitiram para a gente essa ideia também. A conexão do casal deve ser algo muito profundo.